Boa noite a todos vocês. Ao longo da nossa trajetória evolutiva, ao longo da nossa experiência de aprendizado que nós temos percorrido ao longo da nossa vida, em se falando em termos de religião, nós fomos educados espiritualmente, falando, a sempre e sempre depender de que alguém faria por nós, de que alguém vai vir para nos libertar, ou de alguém maior do que nós existe, que sempre irá nos salvar, ou nos perdoar, ou nos libertar. Nós fomos educados nessa dependência espiritual. Nós fomos educados que para haver uma bênção é preciso que haja um sacerdote ou uma pessoa especial dotada de algum carisma que nós não temos. E nós viemos vindo sempre nessa trajetória de dependência espiritual. Nós sempre fomos educados, até de uma forma violenta pelas próprias religiões, a ver no medo, na coerção, uma forma para que a gente pudesse dobrar os nossos joelhos e aí sim, quando estivesse de posse desse temor, desse medo, a gente rezasse e pedisse aquilo que a gente está precisando. Ou uma bênção, ou uma prece, ou uma coisa, ou a libertação. Então, nas nossas imagens de quando éramos crianças, nas nossas imagens religiosas, existe aquela figura do demônio, existe aquela figura do sofrimento, da dor intrínseca, como sendo própria do desenvolvimento espiritual do homem. Parece que ao longo da nossa história nós optamos por carregar na dor uma forma de nos salvar. Parece que nós fizemos nessa trajetória do medo o principal fator de movimento perante a humildade que temos que ter diante de Deus. Então nós fomos amedrontados, a nossa mente está cheia de figuras ensanguentadas, de demônios horríveis, a nossa personalidade está cheia de temores. Nós fomos amedrontados para que a gente seguisse determinadas linhas. Usaram o medo na nossa educação espiritual para que a gente seguisse determinada direção. Usaram o medo para que a gente se desse conta que, fazendo as coisas erradas, iríamos para o inferno, onde arde um fogo eterno, onde existem demônios terríveis. Na nossa mente existe a imagem daquele Jesus pregado na cruz, completamente ensanguentado ou morto. Então, nós estamos traumatizados por isso. Existe um trauma muito grande dentro da gente. Esse trauma extravasa o campo da religião e ele atrapalha muitas vezes a nossa própria vida particular. Essas imagens e esse medo, essa coisa séria que existe em torno da religião, em que não se permite nem um pouco de humor, nem um pouco de alegria. Nada na religião está associado à alegria. Tudo na religião tem que ser associado à seriedade, ao sofrimento, à dor, ao medo. Eu acredito, sinceramente, eu acredito que este é o pior demônio que existe dentro de nós. Falando em termos de demônio, já que estamos falando deles. Eu acredito que essa forma medrosa que me impulsiona muitas vezes a agir
esta visão séria que eu tive que desenvolver a respeito da religião, a respeito do próprio Jesus, a respeito do Evangelho, a respeito de tudo o que diz a respeito à religião, este monstro do medo que surge dentro da gente, é que tem nos impedido de desenvolver a verdadeira fé. E essa dependência que nos foi imposta de que outra pessoa vai nos salvar, de que outra pessoa poderá nos abençoar, outra pessoa poderá nos libertar, tirou de dentro da gente a responsabilidade por nós próprios. Perdemos um pouco a noção do que é orar e vigiar. A palavra vigilância, a palavra vigiar, está associada a algo negativo também. Vigiar o quê? Vigiar algo que está ali fora? Vigiar o demônio que está à espreita de mim? Não. É vigiar a mim mesmo. Orar para purificar os meus pensamentos, para colocar a minha mente numa sintonia positiva. Vigiar para que esse medo, para que esse sofrimento, para que essa fórmula negativa da religião que tem dentro de mim não tome conta negativamente da minha mente e não acabe por tornar minha vida um rosário de doenças que são o resultado dessa minha forma errônea de pensar e sentir, de ver dor nas coisas, de ver sofrimento, de ser tão sério diante das coisas da vida. Esse demônio deste medo é aquilo que todos nós que estamos aqui, eu acredito, sejamos vítimas e que isso atinge e afeta vários níveis de nosso comportamento, seja afetivo, seja sentimental, seja mental, seja material no nosso trabalho. Esse medo que acabamos alimentando ao longo da nossa vida, essa imagem de sofrimento, se reflete em nós, acaba refreando, acaba muitas vezes por cercear, por limitar a nossa atuação no campo de vida. Por isso da vigilância. A vigilância em substituir, quando emerge esse demônio negativo de dentro de mim, substituir por algo positivo. E eu comandar o espetáculo da minha mente. Comandar o espetáculo da minha mente. Educar, criar um hábito positivo do pensar. Fazer do meu pensar um instrumento do meu ser, e não o oposto. Eu não sou os meus pensamentos. Eu sim posso gerá-los. Eu sim posso criá-los. Eu sim posso fazer da minha mente uma usina de força nuclear positiva, altamente criadora, criando sucesso, criando prosperidade, criando saúde, criando bons relacionamentos, fugindo daquele monstro, daquele demônio da depressão que vai se arrumando aos poucos, alimentado pela minha tristeza, pelo meu medo. Medo é uma coisa que todos temos. Todos nós aqui temos medos. Todos nós alimentamos medo em um determinado ponto da nossa vida. E é esse medo que nos impede o progresso. Muitas pessoas dizem que o ódio é o oposto do amor, mas não é o ódio. O ódio é um degrau para se chegar até o amor. Diria que é um dos seus opostos, mas não é o contrário. O contrário do amor é o medo, porque é o medo que te impede de fazer tudo aquilo que o amor pode fazer por te libertar. Então existem demônios sim, mas eles não estão fora de nós, estão dentro da gente, estão dentro da gente, nós os alimentamos, e eles sobrevêm nas horas em que nós nos enfraquecemos, e aí então ficamos estáticos diante das situações. Podemos nos libertar desses demônios? Podemos sim.
podemos, com certeza. Basta que no momento que o meu pensamento formular uma imagem negativa, depressiva, pessimista, eu nesta hora bata meu pé e comando o espetáculo da minha mente. Basta que eu pense, reforce, focalize, que eu dê mais atenção para as coisas boas, que eu me concentre mais na positividade, que eu pare de falar tanto de doenças, porque falando